Senhoras e senhores, boa noite. Começa a Câmara Aberta Sindical, o programa que debate o mundo do trabalho. Como toda quarta-feira, estamos aqui ao vivo fazendo um programa que vai debater um tema específico e depois a gente vai variando, porque o programa ao vivo, ele é assim, ele começa de um jeito, às vezes é um telefonema, uma participação do telespectador, uma intervenção no bom sentido e o programa acaba indo para outras direções. Mas hoje nós vamos focar especialmente na questão da saúde, das condições de trabalho de quem atua nessa área absolutamente imprescindível para todos nós, absolutamente vital, que é o serviço de saúde. Os serviços de saúde no Brasil são públicos e privados. Há uma forte disputa, até hoje não resolvida, para que o setor privado tenha, digamos assim, o controle da saúde no Brasil. E nós, do lado de cá, pensamos, sem excluir o setor privado, diferentemente, que é preciso valorizar o serviço público, a saúde pública, especialmente o SUS e dentro do SUS o Programa de Saúde da Família. Nós vamos hoje conversar com quem entende do assunto, eu aqui sou apenas o leigo. Nós temos já aqui no estúdio o Dr. Sérgio Cruz, que é médico do Hospital Universitário da USP. Eu quero agradecer muito, viu, Sérgio? Obrigado pela sua presença aqui ao nosso programa. E também a nossa companheira que já esteve outras vezes aqui, a Célia Regina Costa, secretária-geral da CNTSS, Confederação Nacional dos Trabalhadores em Seguridade Social. Hoje se debate, tem dois assuntos interessantes sendo debatidos no Brasil, assim, que não se debatia habitualmente. Um é comunicação, né? Caiu a ficha dos setores mais esclarecidos da sociedade brasileira que nós precisamos democratizar a mídia no Brasil. Que a mídia concentrada, como foi ao longo desses 40, 50 anos, fez muito mal à nação. E um outro debate que agora é mais recente, mas também urgente, é a respeito da saúde pública brasileira. Sérgio Cruz, eu considero que o SUS, que foi pensado por muitos brasileiros, mas especialmente por dois, seu xará, Sérgio Arouca, e também pelo Davi Capistrano, foi uma das maiores conquistas da Constituição de 88. E quero dizer que eu, como fui paciente, eu tive câncer, eu fui tratado pelo SUS na Baixada do Glicério, eu fui muitíssimamente bem tratado lá, fui tratado com muita dignidade, portanto eu tenho experiência de ser bem atendido pelo SUS. Eu queria que você fizesse uma avaliação de como é que está a saúde pública no Brasil, sei que eu te pedi muito, né, em 3 minutos, e o que você acha do SUS e do Programa da Saúde da Família? Bom, João, eu tive a honra de ter participado, junto com o Sérgio Arouca, da 8ª Conferência Nacional de Saúde, né, que, na verdade, foi a conferência que consolidou a criação do Sistema Único de Saúde, do SUS, né. Na época, nós tínhamos, no Brasil, uma situação de duplicidade, né. Nós tínhamos a saúde previdenciária, originária do período de Getúlio Vargas, né, e nós tínhamos o Ministério da Saúde, então era uma dicotomia, né, e a reivindicação dos trabalhadores e da população brasileira foi de que se constituísse um sistema unificado, né, de saúde, onde o Ministério da Saúde passasse a ter a hegemonia na gestão e na coordenação do sistema. Então isso foi criado a partir dessa 8ª conferência, que realmente foi um avanço muito grande, uma conquista muito grande para o país, um sistema público com o objetivo de ser universal, atingir toda a população, né, e com cobertura de todo o território nacional, né? Foi uma grande conquista. No entanto, naquele mesmo período nós tivemos a onda neoliberal, né, a onda neoliberal que varreu o mundo inteiro e chegou no Brasil nas figuras de Fernando Collor de Mello, de Fernando Henrique Cardoso, e que significaram um retrocesso muito importante na construção do Sistema Único de Saúde do nosso SUS. Ele vive uma situação de crise em função da sabotagem, né, que é feita ao sistema público pelos setores que representam o complexo privado de saúde, que envolve aí não só os prestadores, convênios, seguros, mas também a indústria farmacêutica, a indústria de equipamentos, que são inclusive internacionais, que procuram desviar os recursos do SUS e com isso, estrangular a sua atuação. Ou seja, agora você trabalha no Hospital Universitário da USP.
é aqui na USP, na Zona Oeste de São Paulo. Lá tem um hospital universitário, quero crer, até porque tem faculdade de medicina. E você então só se dedica à saúde pública ou você tem consultório particular? Eu tenho 34 anos de formado, sempre atuei na área pública, né? Desde da minha formatura eu participei do Hospital do Andaraí, no Rio de Janeiro, né, na minha residência médica. Depois fui para Brasília, trabalhei na rede pública de Brasília, vim para São Paulo e logo entrei no Hospital Universitário da USP. Então eu não tenho nenhuma vinculação, nunca tive com a medicina privada. Eu sempre fui um funcionário da saúde pública. Perfeito. Célia Regina Costa. Célia, no momento em que o Brasil debate saúde, esse programa Mais Médicos, médicos estrangeiros, especialmente os médicos cubanos, pouco se fala das condições de trabalho do enfermeiro, do auxiliar de enfermagem e do pessoal que faz a cozinha, que faz o trabalho pesado, verdadeiramente pesado, sobretudo dentro dos hospitais. Então eu queria saber como é que vocês da Confederação avaliam essa discussão. Você acha que está faltando um foco? Está muito desfocada na questão dos médicos ou não? Bom, primeiro, boa noite. Agradecer mais uma vez estar aqui com vocês, fazendo um debate da minha área. Sou trabalhadora da saúde há 35 anos. Não sou médica. Trabalho na área administrativa do Hospital do Servidor Público Estadual, portanto, vivo a realidade do dia a dia, né? Essa área que você falou, do pessoal que trabalha em cozinha, lavanderia, limpeza dos hospitais, na grande maioria do nosso país está terceirizado. Sim, mas na verdade deixa eu fazer uma correção. Quando eu disse cozinha, eu quis dizer o sentido do pessoal que trabalha no pesado. Sim. Que eles chamam o pessoal da casa das máquinas. Sim. Porque quem chega às 5 da manhã no hospital é o auxiliar de enfermagem. Sim, né? sim. Por isso que eu queria dizer, porque nós entendemos que nosso trabalho em saúde é um trabalho em equipe. Correto. Se não tiver uma roupa bem lavada, uma roupa lavada adequadamente, nós vamos contaminar o centro cirúrgico. Perfeito, então, você pode ter o melhor cirurgião que não terá, né, a sua cirurgia não terá resultado. Certo. Então, nós temos essa visão mesmo dos trabalhadores que tem que ser trabalho em equipe. Por isso que eu falei. E, infelizmente, como o Sérgio acabou de colocar, ainda vivemos esse vento neoliberal no nosso país. Todas essas áreas foram terceirizadas no sentido de que seria mais barato, menos complexo para os governos. E a outra área, que é a área que segura a onda mesmo no dia a dia dos hospitais, que é a área dos auxiliares de enfermagem, dos técnicos de enfermagem, que estão lá se dedicando o tempo todo com o paciente, essa área é completamente desvalorizada. Veja aqui no estado de São Paulo, o estado de São Paulo é o estado que tem o menor salário, né? Nós temos o menor salário, não tem nenhum plano de carreira, não tem incentivo para essas pessoas, para esses profissionais, e trabalhamos com as péssimas condições. Agora, quando você fala aqui no estado de São Paulo, você está se referindo aos servidores da rede estadual de saúde, da rede estadual de saúde, mas eu quero dizer que não é só a rede estadual de saúde que sofre isso. Que é precária. Que é precária. Isso também reflete nos hospitais do setor privado, Sim. que é a área mais desvalorizada dos profissionais, e nas unidades básicas de saúde. Também temos sérios problemas nas unidades básicas de saúde, também com o tratamento desse pessoal. Perfeito. Ô, Célia Regina, me diga uma coisa. Eu fiquei lá no hospital 2 vezes. Uma vez eu fui 5 dias de pós-cirurgia, depois 7 dias, e fiquei muito tocado pelo trabalho daquelas pessoas muito simples, né? Que limpam a gente, na verdade, dão um remédio na hora certa, senão você morre, né? E quanto é que ganha um auxiliar de enfermagem hoje? Ganha R$1.000, R$2.000? Não ganha R$2.000, imagina. Antes fosse. Um auxiliar de enfermagem hoje está por volta, com todas as gratificações, R$900, R$1.000, se tiver mais tempo de casa. Bom, eu quero dizer, eu não sabia, tá? Eu não combinei nada aqui. Eu quero dizer que é assintoso, é vergonhoso, é desumano pagar isso para um profissional, qualquer profissional, especialmente um profissional da área da saúde. E
E um enfermeiro, tem piso no estado? Nos estados, no geral, não tem piso, né? Essa é uma luta que eu acho que... E quem que estabelece o salário? É o governador, é o diretor clínico? No setor público, é os governos. Seja ele o governo federal, estadual ou municipal. Certo. E na iniciativa privada, que não difere muito a relação de salário, né? É os acordos coletivos dos sindicatos, né? Tá. Do setor privado. Aí que fixa o piso, Que jornada fixa, de trabalho. jornada e tal. Aqui no setor privado, na maior parte do Brasil, esses trabalhadores fazem 40 horas. Certo. Tem toda uma luta nacional para aprovação de um projeto de lei que está na Câmara para aprovar as 30 horas semanais para esses profissionais, que pegaria quase todo o setor privado, que hoje é 55%, né, que atende o SUS no nosso país, né, que está na mão do setor privado. E os estados, uma grande parte dos estados hoje já tem, por lei, 30 horas semanais, mas os salários, aí as pessoas têm que ter duplo vínculo, ou senão você dobra, faz plantão. Você trabalha 30 horas, 6 horas diárias e mais 6 horas de plantão em alguns locais no estado. Você faz outro plantão. E às vezes a pessoa puxa 12 horas no mesmo hospital, no mesmo UBS? Nos hospitais trabalham 12 horas. E se trabalha numa UTI, por exemplo? Quando você está lá, você faz cirurgia todo doído, tudo arrebentado? Trabalha 12 horas. 12 horas? 12 horas. E como é que aguenta? Não, trabalha 12 horas por exemplo, é isso. Se você, por exemplo, só o salário, quem trabalha no Estado ou na iniciativa privada, no geral não consegue ter uma vida digna, sobreviver dignamente. Tá. Então as pessoas têm que trabalhar em 2 empregos. No geral tem 2 empregos. Na sua grande maioria tem 2 empregos. Então você trabalha 12 para 36. Você trabalha 12 horas num local, aí depois você trabalha 12 horas no outro local, e assim para você poder ter um mínimo de qualidade de vida. Ou seja, eu estou fazendo essas perguntas todas, primeiro que é uma curiosidade minha, né? Que a gente não tem assim, a noção da rotina, né? E depois o telespectador, os que nos assistem, também não tem. Porque, como eu disse, a discussão é muito focada na questão médica. Não sou contra debater nada, os médicos, mas é preciso entender que, como disse aqui a Célia Regina, o trabalho em equipe é uma engrenagem. Não adianta você ser operado pelo melhor cirurgião do Brasil se a roupa onde você vai se deitar não estiver, como se diz, com asepsia, né? Sim. Não estiver limpa ali devidamente, sem qualquer contaminação, porque senão você faz uma cirurgia maravilhosa e depois vai para lá e morre contaminado por uma bactéria qualquer. Então, esse esclarecimento dela é importante para a gente não mistificar jornalista, não mistificar jogador de futebol, não mistificar médico, não mistificar engenheiro, né, engenheiro. Por quê? Porque tem o engenheiro, mas tem o servente pedreiro, tem o mestre de obra, tem o azulejista, na verdade. Todos esses compõem o ambiente de trabalho e todos são igualmente importantes, embora, evidentemente, que as formações técnicas, elas têm a sua qualificação, que nós aqui reconhecemos. Sérgio, olha, o Jaime do Jardim Bonfilholi, que sempre participa aqui, faz uma pergunta direta sobre o seu local de trabalho. Como eu não deixo o Jaime jamais sem resposta aqui, ele pergunta: qual é a sua avaliação sobre a atual superintendência do Hospital Universitário, USP, que é dirigido por uma médica que foi nomeada pelo reitor João Grandino Roda? Olha, o Hospital Universitário da USP, eu diria que ele é uma espécie de uma ilha, né? Porque os hospitais universitários, a grande maioria no Brasil, eles têm um orçamento que é formado basicamente pelo repasse do Ministério da Saúde e do Ministério da Educação. Então, ele tem um orçamento formado basicamente pelo SUS, né? E esses hospitais universitários têm vivido uma situação bastante difícil, né, em termos de recursos, né? Os hospitais universitários são hospitais mais caros, né, do que os hospitais que não são universitários, porque tem o ensino, tem a pesquisa, né, tem uma série de coisas acontecendo no hospital. O Hospital Universitário da USP ele tem uma situação particular. Ele, além desses recursos, ele recebe recursos oriundos da universidade, né? Ele foi criado na década de 80 com um caráter experimental para que os alunos da Faculdade de Medicina da USP pudessem ter uma formação
um pouco mais próxima da população. Então, ele é um hospital de nível secundário, que atende as patologias mais comuns da população, e diferentemente do que acontecia, né, que acontece com o HC, que é também a outra parte do ensino universitário da USP. Então, esse hospital ele tem uma característica de ser um hospital de excelente qualidade, né? Ele tem os recursos são suficientes e a qualidade técnica dos seus integrantes são bastante boas. A atual administração é uma administração recente, que nós estamos recebendo ainda sem nenhuma crítica em relação à doutora Sandra Grise, né, que é a superintendente do hospital. Tem feito o trabalho dentro da média. Perfeito. Bom, nós temos uma sessão chamada Na Linha, que um dirigente nos telefona, uma produção telefona, é assim, a produção que telefona, tá? Na prática, né? E essa pessoa, eu queria chamar então o Na Linha para depois identificar quem vai falar conosco, ok? Vamos lá? Bem, nós estamos aqui na linha com a Maria Farias, secretária adjunta da CUT, da Confederação Nacional dos Trabalhadores da Saúde. Ô Maria, eu queria conversar com você sobre 2 assuntos rapidamente. Primeiro, muitíssimo obrigado pela sua participação. Nós estamos hoje aqui debatendo condições de trabalho dos servidores, dos trabalhadores em geral da saúde, e sei que um dos pleitos da categoria, especialmente de enfermeiros e auxiliares, é a jornada de 30 horas. Tem até, acho que um projeto de lei ou uma PEC. Eu queria que você explicasse aqui aos nossos telespectadores como é que está a tramitação dessa matéria no Congresso Nacional. Olá, boa noite. Essa luta de muitos anos em relação à regulamentação da jornada de trabalho, jornada máxima de trabalho de 30 horas semanais para os enfermeiros, pessoal da enfermagem, está com muita dificuldade, não só no Congresso Nacional, mas por dentro do próprio governo. Há uma resistência muito grande por parte do CONAS e CONASEMES, e mesmo do Ministério, em função do PSF. Tá? Então, nesse sentido, tem uma resistência muito grande. Certo. O setor privado também não quer a regulamentação da jornada de 30 horas, entendendo que isso haverá prejuízo financeiro para eles. Correto. Por outro lado, nós entendemos que a jornada de 30 horas, por todos os motivos já expostos, ela é uma prática necessária. Por que, Maria, hein? Não é possível uma pessoa trabalhar num atendimento de saúde, numa urgência, emergência, numa unidade hospitalar, mais que 6 horas por dia. Tá. Ela precisa de um tempo para se recuperar, se reorganizar psicologicamente, porque o atendimento em saúde, ele não é um atendimento técnico, puramente técnico, mas ele também é um atendimento psicológico e que traz uma enorme carga para esse trabalhador, né? Então, o debate que nós estamos fazendo, tanto no Ministério da Saúde, CONAS e CONASEMES, e com o setor privado, é da necessidade dessa regulamentação, inclusive para a garantia da qualidade do serviço e do bem-estar físico e psíquico desses profissionais, para que, de fato, eles possam dar o devido atendimento. Ô Maria, me diga uma coisa, você reivindica 30 horas, boa parte hoje trabalha 40 horas. A jornada do médico, de quantas horas é? A jornada do médico hoje, você tem desde 40 horas semanais, 20, 24 e 12. Tá. Depende muito, porque nós temos os plantonistas também, né? Então, depende muito da sua especialidade, se está no setor público, se está no setor privado, e a jornada que é feito esse contrato com o empregador, seja ele público ou privado, mas muito mediante a sua especialidade. Correto. Ô Maria, nós estamos travando, quando eu digo nós, o movimento sindical, uma luta muito dura na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, que é para impedir esse projeto selvagem do Sandro Mabel, que libera geral as terceirizações, e ele quer, na verdade, legalizar o capitalismo selvagem. O capitalismo já está lá na Constituição brasileira, nosso regime é de propriedade privada, mas fazendo a ressalva de que a propriedade tem função social. Ele quer liberar tudo e passar a régua. Eu quero saber se
por gentileza, se esse tipo de decisão, caso haja a aprovação do projeto do Sandro Mabel, se isso afetará os trabalhadores da saúde. Sem sombra de dúvida. Primeiro que eu quero dar um informe em primeira mão aqui para vocês. Eu acabei de retornar de Brasília, onde nós estivemos ontem fazendo enfrentamentos que todos viram aí, foi amplamente noticiado. Nós fizemos um movimento na porta do Congresso Nacional, onde fomos impedidos de entrar, e pasmem, com uma ordem que veio de dentro da Câmara, para os policiais agredirem os manifestantes e, inclusive, identificar quem eram as lideranças e prender. Meu Deus. Sem que houvesse, se vocês acompanharem as fotos que foram tiradas, que estão nos sites aí, as pessoas estavam de costa e eles baixando a guarda em cima da gente. Mas nós conseguimos ontem, apesar de tudo, com a nossa manifestação, impedir aquilo que os empresários queriam, que fosse a votação. Correto. Né? Do jeito que está esse projeto. Hoje, novamente, havia um movimento muito grande pelos empresários, havia muitos empresários dentro da Comissão de Constituição e Justiça e muita gente fora também com a camiseta. Algumas pessoas nós conseguimos conversar dizendo que estavam lá porque receberam R$100 para instalar com a camiseta dos empresários, defendendo a terceirização, mas o nosso movimento, mais uma vez, impediu que a comissão, a revelia, né, dos empresários, votassem, porque o que eles queriam era entrar com um requerimento naqueles 15 minutos Sim. que a comissão tem de um requerimento de um parlamentar, mesmo não estando na pauta a votação do projeto, mas que fosse incluído. E houve uma pressão muito grande pelo empresariado em cima desses deputados que os representam lá. Correto. Mas a nossa manifestação, mais uma vez, impediu. E o que aconteceu foi que agora, no final da tarde, por volta de 15 horas, houve uma reunião entre os presidentes das centrais sindicais, o presidente da Casa, o deputado Henrique Alves, Sim. presidente da Câmara pelo PMDB, o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, Décio Lima, né? E os demais componentes da comissão, aonde se chegou no seguinte acordo. Vai se montar uma comissão geral. Nessa comissão geral, além dos empresários, dos trabalhadores, da própria Câmara, o governo, também vão ser convidados, Tribunal de Justiça, Tribunal do Trabalho, OAB, enfim. As pessoas que são especialistas nessa área, que faz o estudo do mundo do trabalho. Correto. E vai haver uma audiência pública com essa comissão geral, que ainda não foi definida a data. Sim, sim. Né? E a partir dessa comissão, aí sim, há quem defenda que vai imediatamente, após esse trabalho, para o plenário, mas nós estamos defendendo que ele siga o curso normal na CCJ. Perfeito. Ô Maria, desculpe te interromper, Não. mas a gente tem um tempo exíguo. Eu quero Claro. agradecer demais a sua gentileza em nos atender e dizer que você me furou aqui, porque eu estava justamente para anunciar que o Alves anuncia a Comissão Geral para debater terceirizações. Mas você prestou um serviço aqui, comunicação, como sempre diz um amigo meu, João Franzin, comunicação é agilidade, tá? Então, parabéns pela sua agilidade. Muitíssimo obrigado pela sua participação. Obrigada a você pela atenção e vamos todos juntos contra a terceirização. Vamos vencer essa batalha. Tá certo. Abraço. Tá vendo? Obrigado, Maria. Olha, eu queria aproveitar aqui, Enéas, já que falamos em terceirização, esse jornal está cheirando tinta, chegou da gráfica hoje, o Jornal dos Metalúrgicos de Guarulhos, jornal sindical, chamando para a Assembleia no sindicato, inicia a campanha salarial. Você que é metalúrgico e metalúrgica de Guarulhos, dia 11, na sede, às 19 horas, vai eleger a pauta. E tem aqui o encarte contra as terceirizações. Peço aos deputados que votem contra o projeto 4.330, lei encarte nesta edição. Então eu queria mostrar aqui, Enéas, o encarte, tá? Que está circulando, são 45 mil jornais. Projeto de lei da terceirização arrasa direitos. Fale com os deputados para derrubar essa maldade. E no verso, na última página do jornal, foi publicado um texto, As 10 Maldades da Terceirização, apontando um a um o que tem de nocivo nesse projeto, que é absolutamente selvagem. E para complementar o que disse a Maria, que é o telefone, de fato, hoje, diante do impasse, na verdade, eles queriam enfiar de cambulhada
e aprovar na CCJ, Comissão de Constituição e Justiça. O movimento sindical foi para cima e eles não tiveram clima para aprovar essas... Eu citei 10 maldades, mas deve ter umas 25 aqui. Então agora vai ser formada a Comissão Geral, se cria um mecanismo muito mais democrático de discussão, de debate, e para que não se enfie nada goela abaixo, porque esse tempo aqui de enfiar goela abaixo já acabou. Na democracia, tudo tem que ser discutido. É legítimo que há os interesses, que os lobbies existem, as corporações existem, nós sabemos disso, mas nada deve ser imposto. Tudo tem que ser debatido e sempre se buscando o consenso. Não tem consenso, vai à votação. Aí quem tiver mais força política acumulada, leva, é o jogo democrático que está lá naquela Constituição que eu citei lá de 88, lá os brasileiros estabeleceram que deve ser assim. Eu quero registrar também que o Sérgio Cruz, médico que hoje se encontra aqui no Câmara Aberta Sindical, é escritor. E tem um livro aqui chamado Pátria Livre, ainda que tardia, a verdadeira história de Tiradentes. Eu já li este livro, é muito bom, porque setores antinacionais tratam talvez o principal herói brasileiro, que é o Tiradentes, trata com chacota, negócio da devassa, e dizendo que ele era lunático, nada disso, era um homem que tinha cabeça, pensava e articulava. Portanto, esse livro aqui resgata, eu li, viu, Sérgio? É muito bom, parabéns pelo seu livro. Voltando aqui com o nosso assunto do Câmara Aberta, que é o debate sobre a saúde, eu quero registrar aqui uma pergunta do Nildo Nogueira, e daqui a pouco a gente coloca também a pergunta do Nildo, sempre faz ponderações muito corretas, muito articuladas aqui sobre as questões sindicais e do mundo do trabalho. Mas queria perguntar aqui à nossa companheira Célia Regina sobre como é que os trabalhadores da saúde, especialmente os trabalhadores mais simples, esses que ganham sequer R$1.000 por mês, é um salário aviltante, né, para uma função tão importante como esta, como é que esses trabalhadores receberam a ideia de que o Brasil vai importar médicos? Foi bem recebido? Vocês debateram isso? Ou a categoria não tem, digamos, um entendimento a esse respeito? Tem uma opinião, claro. Tem. Todos nós temos uma opinião sobre essa questão. Eu também entendo o que os meus companheiros médicos, as preocupações que eles colocam sobre a questão do atendimento no Brasil, quer dizer, não basta ter médico, é preciso ter a retaguarda, é preciso ter infraestrutura adequada para o atendimento. Mas, por um outro lado, não é possível que a gente veja nos municípios os prefeitos, secretários, aí abrindo concurso, implorando para um neurocirurgião R$35 mil para ir para aquela cidade. Quanto? R$35 mil. Mensal? Mensal. Tem proposta disso, né? R$35 mil para neurocirurgião em algumas cidades do país. É o seu salário lá na USP, perto disso? Não. Pois é, ele sabe que não, né? Mas oferecendo para que o profissional vá para aquelas cidades. E aí não há interesse. E nós, enquanto sindicalistas, temos que entender os dois lados, mas nós temos que entender que a população também não pode ficar desassistida. Né? De alguma maneira, é preciso, nós temos a sensibilidade dessa questão. Com o Mercosul, eu acho que tem um debate hoje feito, o Mercosul abriu as fronteiras. Então, os profissionais, tanto nós podemos ir trabalhar na Argentina, no Uruguai, no Paraguai. Aliás, não precisa nem de passaporte para viajar. Nós não precisamos mais, porque nós temos um mercado e esses profissionais também podem vir para cá trabalhar. Então, serão todos os profissionais, desde os médicos, ao auxiliar de enfermagem, ao técnico de enfermagem, o enfermeiro. Os diversos profissionais vão ter livre circulação para trabalhar, terão direitos à previdência, vai contar você quer aposentar aqui ou quer aposentar no seu país, quer dizer, tem todo um debate. Agora nós temos, claro, uma preocupação na formação, né, que eu acho que aí todos os profissionais acabam fazendo esse debate, né? Precisa saber, precisa fazer prova, revalida, né, que é necessário. Eu tenho um amigo de muitos anos, que hoje está no CRM, que é o Braulio Luna. Ele, algum tempo... O que é CRM? É o Conselho Regional de Medicina. Tá. Ele vem defendendo
que os médicos, ao saírem das universidades, deveriam fazer uma prova que nem faz para a OAB. Para ser advogado, tem que fazer uma prova. Sim. Né, no conselho. Existe um revalida da advocacia. Então, ele defende essa questão porque nós temos que discutir a qualidade do ensino. O pessoal da enfermagem também tem essa proposta, os enfermeiros, né, também vem discutindo essa proposta que nós queremos discutir a qualidade da universidade, queremos discutir fazer esse debate também na questão da formação. Nós temos consciência também que as escolas técnicas também têm problema. Tem muita escola técnica, forma as pessoas de qualquer jeito para poder atender. Então, tem alguns, né, um erro na saúde é fatal, né? Sim, sim. Então, essa é a nossa preocupação. Mas nós acreditamos que precisa de mais profissionais. Perfeito. Sejam eles médicos, sejam eles enfermeiros, né? E nós apoiamos qualquer iniciativa que tenha esse caráter. Mas, por um outro lado, nós precisamos de infraestrutura. Correto. Se não tiver a infraestrutura, as condições para o atendimento, não basta ter um profissional lá que não vai ter o milagre necessário. Perfeito, obrigado. Eu quero dizer que o Sérgio Cruz está inscrito aqui para falar, vamos seguir o regimento aqui, você vai falar daqui a pouco. Mas é que nós temos um intervalo, então a gente vai chamar o intervalo agora. Então, para vocês se orientarem, que nós vamos chamar o intervalo, depois nós temos uma reportagem ainda, mas no meio, entre o intervalo e a fala de vocês, ok? Certo. Vamos ao intervalo para eu tomar mais água aqui e a gente volta daqui a pouco, ok? A nova central defende Cunhas e Dente é a CLT. Nós fomos fundados para defender o artigo 8º, seus incisos da Constituição e a CLT. Porque nós achamos que trabalhador sem direito é um trabalhador frágil. O trabalhador só tem para vender a sua mão de obra, nada mais. Então, nós precisamos ter uma legislação trabalhista que efetivamente garanta os direitos dos trabalhadores. Para nós é uma grande satisfação estar recebendo os companheiros da região sudeste. Nós estamos fazendo mais uma etapa do que a Contrato se propôs de fazer os workshops regionais. Nós estamos com mais ou menos 150 pessoas aqui presentes e com certeza vai ser um sucesso da mesma forma que os outros workshops aconteceram. A FEComerciários, formada por 68 sindicatos filiados no estado de São Paulo, representando 2,5 milhões de comerciários, apresenta Momento FEComerciários. Dentro do projeto de fortalecimento da base comerciária, por meio de visitas locais, o presidente Mota esteve em Jundiaí dia 29 de agosto. Ao lado de Milton de Araújo, que comanda os Sim Comerciários, o líder sindical comerciário dialogou com os comerciários nas lojas, esteve com autoridades políticas e sindicais e concedeu entrevistas. Já no dia 30, cumpridas as agendas em Jundiaí, Mota compareceu à inauguração da subsede dos comerciários de Jundiaí, na cidade de Itupeva, com o presidente Milton de Araújo, o prefeito Ricardo Bocalon, entre outros convidados. É a 4ª subsede do sindicato. O mês de agosto foi encerrado com a realização de 3 classificatórias para o concurso Miss Comerciária Paulista 2013. Luana Andrade de Santo Anastácio foi escolhida a Miss Comerciária de Presidente Venceslau, sábado, dia 24 de agosto. Suzane Baratelli, de Tupi Paulista, foi eleita Miss Comerciária de Dracena, dia 29. E no dia 31, Ingrid Maiara da Silva Mendonça Meidas foi coroada em Ribeirão Preto. Ao todo, são 28 cidades que concorrem ao título. O último desfile acontece no dia 8 de novembro, em Araras. A grande final será realizada em 23 de novembro, na Praia Grande.
Muito bem, voltamos com Câmara Aberta Sindical ao vivo com o doutor Sérgio Cruz, médico do Hospital Universitário da USP, e a Célia Regina Costa, que é secretária-geral da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Seguridade Social. Sérgio, é impossível não falar do programa Mais Médicos, embora esse não seja o foco do programa. Eu queria que você avaliasse aqui, com a sua experiência, a sua formação política, a sua experiência médica, o que você acha desse programa e por que gerou toda essa polêmica. Bom, eu acho que o importante, em primeiro lugar, ver em que contexto está se dando esse programa, né? Ele está surgindo em função das mobilizações de junho e julho, as primeiras mobilizações mais desorganizadas e depois com as centrais sindicais entrando em cena, né? E começando a reivindicar uma mudança da política econômica que vem privilegiando há muitos anos no Brasil o pagamento de juros e estrangulando os programas sociais, né? Então, nesse contexto é que essa discussão toda está se dando. E duas coisas muito importantes estão acontecendo nesse momento. Duas verdades estão vindo à tona. A primeira, faltam recursos para a saúde pública no Brasil. Isso aí, até pouco tempo atrás, se discutia que não, temos recursos, o problema é de gestão. E aí, com essa conversa de que o problema era de gestão, passou-se umas dezenas, centenas de hospitais públicos para gestão privada, né? de organizações sociais, de ONGs, isso é, o Estado se descomprometendo na sua função, né, de gerir o serviço público. Então, e a segunda questão é o seguinte, faltam médicos no Brasil, sim. Isso aí, aliás, eu até estava discutindo aqui, quer dizer, não é só médicos, faltam equipes de saúde, né? Mas porque esse é um debate que já vem sendo travado no Brasil, né? E os números, eles são incontestáveis, né? Nós temos mais ou menos 370 mil médicos no Brasil, em uma população de 200 milhões de habitantes. E precisaríamos de ter quantos, na verdade? Então, nós temos dois problemas, né? A falta objetiva de médicos, né? Nós temos uma relação de 1,8 médicos por cada 1.000 habitantes, né? E isso é um número considerado baixo. Países, eu vou dar um exemplo aqui, a Argentina tem 3,2, Alemanha 3,6, Uruguai 3,7, Portugal 3,9, Espanha 4, né? Estados Unidos 2,4, Cuba 6,7. Né? Então nós temos um número baixo. Além de ser baixo, né, nós temos uma má distribuição. E não é só uma má distribuição geográfica, não, né? Nós temos uma má distribuição porque 60% desses 370 médicos estão atuando hoje na área privada. Então, na verdade, esse acesso que se tem ao médico privado é um acesso muito restrito. Então, nós temos um número muito menor de médicos atuando na área pública, né? Então, e dentro disso, né, nós temos estados, né, 22 estados brasileiros têm um percentual, um índice abaixo de 1. Né? 700 municípios brasileiros, a população nunca viu um médico. Então, esse é o quadro, né, em que nós estamos debatendo esse assunto. Então, nós temos que ter medidas de curto prazo, de médio prazo e de longo prazo. De curto prazo é emergencial. Nós temos uma questão emergencial. População que não tem acesso a médico é uma emergência, maior do que qualquer coisa. Então, temos que solucionar, né? As medidas tomadas pelo governo apontam no sentido positivo. Eu acho bastante louvável, né, que se contratem médicos, abriram 10 mil vagas, né, estão chamando todos os médicos que quiserem se apresentar. Se não tiverem brasileiros, vão vir estrangeiros. Eu acho que essa crítica toda à medicina cubana está eivada de preconceito. Eu tive oportunidade de participar de 2 conferências médicas, Brasil-Cuba, entendeu? Onde nós tivemos um intercâmbio fantástico, né? A medicina cubana é excelente, como a medicina brasileira é excelente, entendeu? Tem de alto nível, entendeu? Então nós temos, eu disse outro dia a uns amigos, que nós temos muito o que aprender e muito o que ensinar aos colegas cubanos. Então essas manifestações preconceituosas de algumas entidades médicas, elas são um absurdo. Entidades que se comportam dessa maneira não me representam. Eu sou médico e não me sinto representado por entidades que têm esse tipo de comportamento. Então nós temos que ter, nesse momento, uma visão seguinte, emergencial,
Entendeu? Então, o programa Mais Médicos é emergencial, entendeu? E evidentemente que temos que aumentar, entendeu, os investimentos em saúde. A chegada de um médico no interior sem uma estrutura mínima vai necessariamente forçar que tenha essa estrutura mínima, que se contratem mais profissionais. Então, o movimento é esse. E eu acho que isso pressiona, sim, o governo para que invista mais recursos na área da saúde. Nós temos aí um projeto de iniciativa popular que está sendo apresentado à Câmara dos Deputados, que é de que o orçamento da saúde ele seja vinculado ao orçamento federal, né? Porque nós tivemos aí os recursos da saúde sendo reduzidos, né? Com a extinção da CPMF, nós tivemos 40, 50 bilhões de reais que foram cortados da saúde e não tivemos fontes seguras e garantidas para a saúde. Então, esse projeto de 10% da receita bruta da União ser diretamente designado para a saúde. Esse é um projeto que está na Câmara, né, e que nós devemos apoiar, o movimento sindical deve apoiar, porque nós, para aumentar o salário dos auxiliares de enfermagem, garantir os médicos, a presença de uma estrutura de saúde no interior do Brasil e nas periferias das grandes cidades, nós precisamos de muito mais recursos do que hoje nós estamos gastando com saúde. E para ter uma ideia, o Brasil gasta, com os juros da dívida, muito mais, o dobro do que se gasta com a saúde no Brasil. Então nós temos que mudar essa prioridade. A prioridade tem que ser para a área social, o desenvolvimento e o crescimento do país, e não para ficar alimentando a especulação financeira, como nós estamos vendo nos últimos anos e no último governo tem enfrentado isso, enfrentou no período segundo mandato do Lula, mas nós estamos infelizmente vendo os juros subindo a cada reunião do Copom e consumindo cada vez mais recursos que deveriam estar sendo usados para a saúde. Perfeito. Falou muito bem o doutor Sérgio Cruz. Eu quero aqui registrar a participação do Nildo, do bairro do Limão, Nildo Nogueira, dirigente sindical comerciário. Aliás, ele disse aqui, eu gostaria de dizer que o SUS presta um grande serviço à população, inclusive com referência aos medicamentos que ele fornece. Atende milhões de pessoas, inclusive várias pessoas que eu conheço têm obtido remédios caros lá no SUS. Também sou favorável à contratação de médicos cubanos, espanhóis, bolivianos. Todos os médicos que se formam nas grandes cidades não querem ir para o norte e nordeste, como se diz no fim do mundo, longe do centro. 90% procuram áreas nobres para cobrar consulta no valor alto. Muita gente sofre e acaba morrendo sem atendimento médico. Temos de parabenizar o governo brasileiro pela iniciativa. É um comentário inteligente e de bom senso. Já que citamos aqui médicos, eu quero mandar um abraço a um grande amigo que tenho, grande médico, que é o doutor Davi Neto. Eu há tempos não vejo o Davi, é uma pessoa que eu tenho assim extrema consideração, então mando um abraço caloroso, viu, Davi, caso você esteja nos assistindo, e te ligo aí para a gente tomar aquele chá, né, num sábado, em uma das padarias que a gente costumava se encontrar. Agora não tem mais tempo e nem você. Então, um forte abraço e obrigado por tudo que você faz pela medicina, que você honra a medicina. Temos daqui a pouco um intervalo, já podemos chamar? Então, antes de entrar a reportagem, a gente sempre viu, Sérgio e Célia, nós sempre temos aqui uma externa. A externa desta vez, ela foi feita com o Calazans, Francisco Calazans Lacerda, que preside os sindicatos hoteleiros de São Paulo, porque eles fizeram um excelente acordo coletivo, eu digo excelente na atual conjuntura econômica brasileira. E a agência sindical esteve lá, entrevistou e vamos ouvir o Calazans. Vamos lá a matéria, ok? Manifestação hoje, manifestação pacífica. A equipe do Câmara Aberta Sindical foi até a sede do Sintoresp, Sindicato dos Hoteleiros de São Paulo, para conversar com Francisco Calazans Lacerda, presidente da entidade. Calazans falou do reajuste de 9,5% nos salários. O acordo desse ano foi muito bom, nós pegamos mais de 2% de aumento real, né? Bom, eu acho que o diálogo foi bom, foi objetivo, né? E houve aí uma conscientização por parte do setor patronal, porque, de fato, nós estamos numa fase em que precisamos conquistar gente para se manter na nossa categoria profissional, até em função dos eventos que estão para vir aí, Copa do Mundo, etc., né? E esse argumento nós desenvolvemos, mostramos que precisaria uma melhora gradativa. E eu espero que a gente tenha um crescimento paulatino de salário, né? Porque
porque todo mundo sabe a história do salário no país é terrível, né? Então, nós sabemos que mesmo o nosso piso com R$ 966, ele está aquém do poder aquisitivo que a própria Constituição Federal sugere, né? Então, nós temos que andar nessa direção. Eu acredito que foi um bom passo dado este ano. O presidente do Sintoresp também falou da gorjeta. O partido da CLT, o artigo 457, define a gorjeta como aquela que é acrescentada na nota de despesa e também aquela que é dada espontaneamente, né? Na empresa que adota o sistema da cobrança, normalmente se faz um acordo coletivo de trabalho, ou então se disciplina a distribuição entre os trabalhadores da empresa, e essa parcela, que é uma parcela variável, né, ela é somada ao salário fixo para formar a remuneração base para todos os efeitos legais, para o efeito de fundo de garantia, 13º salário, férias, etc., e a aposentadoria, que é o que nós consideramos mais importante, inclusive, né? A gorjeta espontânea também integra a remuneração para todos os efeitos legais da forma da CLT. Mas como é que é a gorjeta espontânea? Ela é desconhecida do setor patronal, do patrão. Ele não sabe quanto o garçom ganhou, quanto o trabalhador ganhou. Não é só o garçom que ganha gorjeta, né? Nos hotéis, recepcionistas, bombadeiras, etc. Então, quanto ganhou? Não se sabe, que ela é espontânea, você recebe, põe no bolso. Então, se trabalha com uma tabela de estimativa de gorjeta, para ser somada ao salário fixo. Só que essa tabela é uma tabela que vem desde a década de 50, e eu tenho procurado aumentar essa tabela, não tenho conseguido. Em julgamento foi ao tribunal, o tribunal apenas aplicou o índice de correção monetária aos valores. É uma tabela irreal, ela não serve. Então, o ideal é que se tenha uma regulamentação para que todos cobrem a taxa de serviço e que todos apliquem essa remuneração variável ao salário fixo e que se tenha aí, então, a remuneração ideal para a aposentadoria que nós tanto desejamos. Muito bem. Assistimos a entrevista com o Calazans, presidente do Sintoresp. Eu quero agradecer muito a Rosana Grantes, que sempre nos ajuda, é assessora lá da casa, a fazer o contato com o Calazans, a fazer o meio de campo. E ao Nascimento, que é o diretor de comunicação, pessoa sempre muito gentil e parceira nossa. Obrigado. E registro aqui o Chiquinho. Deixa um forte abraço ao Franzinho e diz: estamos assistindo ao programa, parabéns. Como eu tenho dois amigos Chiquinho que são dirigentes sindicais, vou mandar um abraço aos dois. Ao Chiquinho, presidente do Sindicato dos Padeiros, e ao Chiquinho, que presidiu a Federação dos Metalúrgicos do Estado de São Paulo. Então, recebam aqui, os dois Chiquinhos, o nosso abraço. E fica aqui o convite ao Chiquinho dos Padeiros, que parece que tem campanha salarial por esses meses, para vir aqui ao programa para falar sobre a campanha salarial da categoria também tão importante, fundamental, como o pessoal da saúde, porque você imagina como é que a gente ia viver sem o pãozinho com manteiga e o café com leite da padaria aqui em São Paulo. Ia ser muito difícil. Eu, antes de voltar com o Sérgio e com a Célia, eu queria mostrar um convite e fazer um breve comentário. O Sindicato dos Metalúrgicos de Guarulhos e região completou 50 anos em abril. Fez uma série de eventos importantes e agora foi agraciado com uma sessão solene na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Então, Sérgio e Célia, vocês já se sintam aqui convidados, os que nos assistem também. Será no dia 20 de setembro, às 10 horas, no plenário Juscelino Kubitschek. A iniciativa do deputado Edson Ferrarini, que, aliás, é usuário aqui do canal comunitário, o coronel da Polícia Militar aposentado, é uma pessoa afável e que tem um extraordinário trabalho de conscientização contra as drogas, de combate às drogas. Não faz aquele combate histérico e fascistoide, não. Faz um combate através da conscientização, porque esse que funciona. Então nós agradecemos e já fica aqui o convite aos que nos assistem para comparecerem lá à Assembleia Legislativa, dia 20, às 20 horas. Por fim, mostrar um último material que nós produzimos lá na agência sindical. Eu não costumo mostrar material de chapa, porque às vezes há 2 ou 3 chapas aí fica tomando partido, não é o caso.
é que houve chapa única e a apuração está ocorrendo neste momento nos sindicatos comerciais São José do Rio Preto, presidido por uma mulher muito valorosa, que é a Márcia Caldas. Então desejamos que o pleito tenha corrido tudo bem, certamente correu, e que a apuração também transcorra sem incidentes, e certamente assim será. E desejando aos eleitos que implementem aqui o plano assumido com a categoria e tenham uma gestão produtiva e que ajude os trabalhadores, porque o movimento sindical presta relevantes serviços aos trabalhadores. Célia, rapidamente, que nós estamos correndo já contra os segundos, todos nós assistimos aquelas cenas de quando os cubanos chegaram, acho que no Recife, umas mocinhas bonitinhas, branquinhas, certamente filhas da elite, dizendo assim, vocês são escravos, eles falavam até espanhol, chamavam de escravos os médicos. E você dizia que não é bem assim, que um amigo seu dos sindicatos médicos diz quem que é escravo, qual médico que é escravo. Conte pra gente essa história que eu achei muito bacana. Então, eu quero falar da minha querida amiga, diretora do Sindicato dos Médicos de São Paulo, a Graça. A Graça é uma paraibana fantástica, médica do trabalho, uma pessoa formidável. E ela diz o seguinte, que a parte das paixões do programa Mais Médico, Menos Médico, com todos os problemas, mas que ela entendia que os médicos no Brasil, esses sim eram verdadeiros escravos dos planos de saúde. Porque eles estão lá no seu consultório, pagam a luz, a água, tem que pagar quem trabalha na recepção para ajudá-los. Aluguel, condomínio. Paga o aluguel, paga o condomínio. E os planos de saúde é que fica com a maior parte do recurso, pagando quantias miseráveis para o atendimento de quem está conveniado. E aí eu disse a Graça, você é uma pessoa extremamente lúcida. Eu sei que tem crítica, viu, doutor Sérgio, ao programa, eu acho que tem uma questão da corporação, algumas preocupações, mas a Graça, com muita lucidez, colocou essa questão, quer dizer, que precisava pensar hoje no mundo do trabalho dos médicos, né? Quem é esse médico, quem é esse profissional que se acha que, né, de ter a coragem de dizer que o outro veio ser escravo aqui. Então, eu queria até acrescentar sim. a isso que você falou, da escravidão em relação aos convênios, é que o que está acontecendo no Brasil, com a fragilização das relações de trabalho, que essa história agora da terceirização, né, na área da saúde ele já vem sendo implantado. Então é o seguinte, a relação de trabalho na área médica, por exemplo, ela está se fragilizando a olhos vistos. Entendeu? Hoje em dia, a grande maioria dos médicos vai ser contratado por essas OS, né, que o Estado e a Prefeitura também repassam às unidades de saúde. Você vai lá, é contratado por cooperativas, é contratado como PJ, né, pessoa jurídica, entendeu? Onde você perde todos os seus direitos trabalhistas. Então, isso é escravidão. E contra isso, as nossas entidades, elas têm que se mobilizar mais, elas têm que lutar para que o trabalho assalariado no Brasil não seja aviltado como está sendo, né? Os trabalhadores de Cuba são funcionários públicos do Estado cubano, né? Nós temos que ter trabalhadores públicos do Estado brasileiro e nós estamos sendo transferidos para ONGs, OS e grupos privados, né, que estão acabando com a conquista de Getúlio Vargas. Uma grande conquista foi o concurso público. Getúlio instituiu o concurso público como acesso ao serviço público. Essas OS acabaram com isso. Não existe mais concurso para contratar médico, contratar funcionários, profissionais da saúde. Então nós estamos retrocedendo. Contra isso, as nossas entidades têm que realmente se mobilizar mais para impedir que isso aconteça e continue se aprofundando. Doutor Sérgio, rapidamente, o senhor defende que o médico seja uma carreira de Estado? Sem dúvida nenhuma. Acho que, inclusive, nós devíamos estar aproveitando esse momento em que o governo está tomando medidas para atender a necessidade da população, está tendo que investir mais recursos e tem que investir muito mais para cobrar a carreira, entendeu? Uma carreira de Estado, voltarmos a sermos funcionários do Estado. E aí, nós, sem dúvida, com uma carreira a nível federal seria muito bem-vinda nesse momento. Perfeito. O doutor Sérgio citou as OS e as ONGs. Eu sou um crítico ferrenho das ONGs e acho que se falta uma CPI no Brasil, é a CPI das ONGs. Tem que ver de onde é que vem essa gente, de onde é que vem o dinheiro para manter esse povo e que serviço que eles verdadeiramente, a serviço de quem eles estão.
hoje mesmo tem um escândalo no Ministério do Trabalho. Sim. Né? Eu conheço o Manuel Dias, considero o Manuel Dias um homem correto. Né? Mas tem OS envolvida nisso. Então, estão sempre pelas beiradas, mordendo, estão sempre na roedagem, como se usa na gíria da malandragem. Então, nada foi inventado que é melhor do que o Estado ainda. O Estado um dia será superado, que a sociedade não precisará mais do Estado. Mas hoje o Estado é a Constituição juridicamente mais amarrada, mais articulada que nós temos. E quando o Estado se ausenta, entra esse tipo de gente. Ou crime organizado, OS, ou ONG, e o interesse público vai para a lata do lixo. Então nós temos que fortalecer aquilo que o Estado tem de positivo. Célia, queria suas considerações finais e agradecer mais uma vez aqui a sua presença e que você seja portadora de um abraço a todos os trabalhadores da saúde, inclusive aos médicos, que são também importantes trabalhadores da saúde. Trabalhadores da saúde. Queria agradecer profundamente estar nesse debate, falar das condições, falar dos nossos companheiros e companheiras que estão lá nos nossos locais de trabalho, atendendo 24 horas por dia, tentando diminuir a dor aí das pessoas. Dizer que eu acho que é isso. Nós também somos contra as organizações sociais, da forma como ela tem sido implementada pelos governos. Isso é saída de dinheiro para fazer caixa 2, nós temos clareza sobre essa questão e de resolutividade real para o atendimento ainda não foi provada essa capacidade. Também defendemos um plano de carreira para os trabalhadores do SUS. Correto. Para todos os trabalhadores do SUS, um plano de carreira para que as pessoas possam ser valorizadas, que elas possam se sentir estimuladas e para que possa trabalhar no SUS. Enquanto isso, infelizmente ou felizmente, nós vamos receber aqui todos os trabalhadores, porque a classe trabalhadora ela é internacional, seja ela os cubanos, os espanhóis, os portugueses, os argentinos, até os argentinos, até os argentinos, né? Que sejam bem-vindos para atender o nosso povo, né? E vamos estar aí lutando para que essas mazelas que precarizam a relação de trabalho desde o médico ao companheiro da lavanderia seja diminuída. Esse é o nosso papel. Muito obrigada. Doutor Sérgio, muitíssimo obrigado pela sua presença e volte outras vezes. Você também, Célia. Okay? Obrigado, tá? Agradecer aí o convite, muita honra participar aqui desse debate tão enriquecedor aí para a nossa prática do dia a dia. Perfeito. Eu quero encerrar o programa fazendo um comentário, como sempre faço, e saudar o movimento sindical brasileiro. Essa vitória que nós obtivemos, tática, é verdade, na Comissão de Constituição e Justiça, é uma vitória extraordinária. Vocês não têm ideia do que é esse maledeto projeto 4.430 do Sandro Mabel. Ele é devastador, ele joga fora a CLT, derruba direito da Constituição e tenta restabelecer a escravidão da fachada legal para a escravidão. O movimento sindical foi para cima. Eu conversei com vários dirigentes que estiveram em Brasília esses dias e não será mais votada a matéria na CCJ. Então, o Henrique Alves compôs uma comissão ampla e só aconteceu porque nós vamos para cima. E é assim mesmo. O que muda o processo, o que faz o processo social andar e avançar é o povo organizado e mobilizado. E o movimento sindical é exemplo nisso. Fez uma bela manifestação dia 30 pela pauta trabalhista. Lá em Guarulhos, onde eu atuo, paralisamos lá cerca de 5 mil metalúrgicos e 14 fábricas grandes. Aqui houve manifestações na Paulista, etc. E os deputados estão ligados, os assessores estão dizendo, tem povo na rua, o povo está gritando, está segurando cartaz, está mandando e-mail. Aí eles ficam ligeiros e começam a se sintonizar mais com a pauta real do povo brasileiro. Então, é uma vitória que eu gostaria de saudar. E, por fim, parabenizar o TST e a Ana Matra pela lúcida e corajosa posição adotada contra esse projeto da terceirização. Eu que tanto critico o judiciário aqui, não critico por preconceito, critico em coisas pontuais, mas também saúdo quando o judiciário acerta e toma a posição correta. Então, parabéns à Ana Matra, parabéns ao TST e parabéns ao Henrique Alves, que cumpriu o seu papel de presidente da Câmara e sintonizado com uma demanda efetiva da sociedade brasileira. E a todos que nos assistiram e participaram, muito obrigado. Até quarta-feira que vem com um novo Câmara Aberta Sindical. Um forte abraço.